Boa noite, estamos iniciando aqui mais um programa, do Domine a Sua Semana. É um programa que a gente faz aqui todo domingo à noite com muito conhecimento e bastante ferramenta para ajudar a gente a dominar a nossa semana. E hoje a gente vai falar da importância da gente cuidar, ter uma vida espiritual ativa para a gente conseguir bater as nossas metas, tá bom? Então, se você tá vendo essa live depois gravada, fica até o final, porque com certeza vai agregar na sua vida. E no final eu vou lançar aí uma surpresa para vocês, que eu desenvolvi uma ferramenta que vai ajudar vocês a terem essa vida firme, sólida na rocha que é Jesus. E eu vou disponibilizar ela totalmente gratuito para vocês, então fica até o final, que eu vou falar como que vocês vão conseguir acessar essa ferramenta, tá bom? E tem mais uma outra bônus que eu preparei também para dar de presente para vocês, porque o meu objetivo aqui é que vocês tenham a vida espiritual ativa de vocês, para vocês conseguirem bater todas as metas de vocês, não só na área espiritual, mas em todas as áreas da vida, tá bom? Núbia, bem-vinda, Núbia, um beijo para você. Que bom que você tá aqui, Verinha, minha sogrinha, Grazi. Sejam bem-vindos já. Passa a mão no aviãozinho aí, ó. Vou fazer agora. Vou convidar um pessoal. A Grazi não, a Grazi já tá. Vou mandar o aviãozinho aqui também para fazer a minha parte, né? Que eu não posso só falar para vocês fazerem a parte de vocês sem eu fazer a minha. Então, tô fazendo a minha parte aqui. Pronto. Isso aí, gente. Graças a paz, Grazi. Tô muito animada para essa live. Voltei, tô com o meu despertador aqui, que eu uso o despertador como ferramenta para me lembrar das coisas e ficou uma aqui, então já fica a dica. A Márcia entrou, vamos mandando um aviãozinho aí. Então, como eu tava falando, eu trazer um pouquinho para começar a live, mas vai valer muito a pena. Espero que você fique até o final, porque no final eu vou mostrar para vocês a ferramenta que eu desenvolvi para ajudar vocês a baterem as metas na área espiritual e também todas as áreas, nas áreas mais importantes, nas áreas base da nossa vida. Então, sejam bem-vindos, estou muito feliz. Estamos ao vivo no YouTube também. Marta, seja bem-vinda. Tamo junto, Grazi, vamos voar, ó. Hoje é mais um dia para a gente crescer em conhecimento e já sair praticando, porque a gente já vai ter micros resultados que a gente vai poder comemorar esses resultados e ver o nosso crescimento. Bispa Alessandra, seja bem-vinda, que bom tê-la aqui também com a gente. Nós vamos falar aqui da importância da gente ter a nossa vida espiritual ativa para a gente bater as nossas metas, né? Beleza? E no final tem surpresa, uma ferramenta que eu desenvolvi para a gente conseguir colocar em prática, né? Porque senão não adianta nada, né? A gente ouviu ontem na live, hoje no culto, quem estava no culto de São Paulo na Cristo Vive, Bispo Fê também falou que a sabedoria é o conhecimento aplicado. E nós somos desses que aplicam o conhecimento, né? A gente não fica só com aquela informação, certo? Flavinha, seja bem-vinda. Quem chegou agora, fiquem até o final para vocês terem em primeira mão a ferramenta que eu desenvolvi para vocês. Na verdade, eu desenvolvi uma e outra é um bônus que eu já tinha, que eu vou enviar para vocês, tá bom? Então, tô muito animada, gente. Gostei muito desse tema, lógico, porque é o nosso principal tema, né? A nossa vida espiritual. Então, prepara papel e caneta aí. Quem não chamou o aviãozinho, pode passar a mão e chamar, por favor. Ô, amor, pega uma aguinha pra mim, por favor. Não sei se aqui tem. Ah, não. Sente pra mim depois aqui. Esqueci minha aguinha. Então, vamos lá. Gente, vamos começar, ó. Que eu já comecei um pouquinho atrasada aqui. Mas eu queria trazer hoje esse pilar, da nossa vida. Eu sempre falo aqui nas lives, que é muito bom a gente traçar metas, é saudável a gente traçar, a gente atingir, mas existem pilares básicos na nossa vida que a gente tem que estar bem estabilizado, a gente tem que estar sempre em crescimento constante para a gente poder ter o sucesso, E esse pilar que eu até falei na minha primeira live aqui, quando eu comecei a tratar desses temas de meta, é o pilar do autoconhecimento. A gente tem que ter a consciência, e saber que Deus nos criou perfeitamente, Ele nos criou com um corpo, com uma alma e com um espírito, E quando a gente confessa e crê que Jesus é o nosso Salvador e confessa a nossa boca, a gente recebe Ele, na nossa vida, e a gente começa a desenvolver a nossa salvação. Então, a partir daí que tudo começa. Eu imagino que todo mundo aqui já teve esse encontro com Jesus, já o recebeu com o Senhor e Salvador da sua vida, e aí que começa a obra dele na nossa vida.
e a gente começa a desenvolver esse pilar espiritual, né? Mas muitas vezes, né, a gente não vive aquilo que Deus tem para nossa vida, ou porque a gente não tem conhecimento, ou porque a gente tem conhecimento e não pratica, certo? Ou até mesmo porque a gente não domina as nossas emoções, a gente não resolve coisas nas outras áreas da nossa vida e a gente não consegue viver aquilo que Deus tem, né? E já tá pronto no nosso espírito, né? Porque o nosso espírito é um com o espírito de Deus. Então, tá tudo pronto, né? A gente já tem tudo que a gente precisa. Então, hoje eu quero tratar aqui da importância da gente desenvolver a nossa vida espiritual com Deus, né? Porque a partir do momento que a gente o confessa como Senhor e Salvador, a gente tem que desenvolver, né, a nossa salvação e a gente tem que desenvolver a nossa intimidade com Ele, porque a nossa intimidade é que vai trazer aí os resultados, não só na nossa área espiritual, mas também em todas as áreas da nossa vida, beleza? Fala aí se tá fazendo sentido para vocês. Eu vou tomar uma aguinha. Então, eu queria falar aqui do primeiro ponto. No final, para quem entrou agora, eu vou apresentar para vocês uma ferramenta. Apresentar não, eu vou mostrar rapidinho e vou disponibilizar para vocês através do Telegram. Então, se você não tá no Telegram, no final, quando acabar a live, já entra lá no link da minha bio, já entra no Telegram, que eu vou mandar com exclusividade para quem tiver no grupinho lá, tá bom? Então vamos lá, começando a falar da nossa identidade em Deus, em Cristo. Se nós não soubermos quem somos nele, que somos feitos à sua imagem e à sua semelhança, como nós conseguiremos traçar metas? Se a gente não sabe quem a gente é, que meta a gente quer? Não faz sentido a gente querer sair traçando um monte de metas se a gente não sabe quem é. Então, o primeiro ponto é a nossa identidade. A gente tem que saber quem a gente é, certo? E o segundo ponto é a nossa intimidade. Fala que são os dois Is, né? A identidade, eu preciso saber quem eu sou, que eu sou imagem e semelhança de Deus, e eu preciso ter a minha intimidade desenvolvida. Porque é através da intimidade que eu vou desenvolver a capacidade de escutar Deus, de me relacionar com Ele e saber quais são os caminhos que eu devo seguir, quais são as metas que eu devo traçar, quais são as ações que eu tenho que ter ali para conseguir atingir. Então, o pilar espiritual, ele é fundamental. Sem ele, nenhuma outra área vai ser bem sucedida, porque tudo está na palavra, tudo que a gente precisa viver, tudo que a gente precisa saber está na palavra. Então eu considero aqui como o pilar mais importante da nossa vida para a gente conseguir atingir as metas, não só nessa área espiritual, mas também nas outras áreas, certo? Dois Is, identidade e intimidade. Isso aí, Grazi, vai me ajudando aí. Então, né, sobre a nossa identidade, Gênesis 1, 26 e 27 fala: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, nós somos imagem e semelhança de Deus. E por que às vezes a gente não vive essa imagem, essa semelhança? Né? Eu vou trazer aqui perguntas, vamos avaliar. Será que eu tenho vivido a imagem e a semelhança de Deus? Será que isso tem me feito ter decisões corretas, ter metas que me levam a ser mais parecidos com Deus? Porque já está na palavra que nós somos imagem e semelhança de Deus. Será que nós temos as características de Deus? Então, não tem como a gente querer avançar para o segundo I, que é a intimidade, se a gente não sabe quem a gente é, que a gente tem acesso direto a Deus, que a gente tem por direito, né, no nosso espírito está pronto, todas as qualidades e características, e basta a gente identificar quais são, né, através aqui, ó, da palavra, porque está tudo na palavra, né, e a gente praticar aquilo que tem que ser praticado, né. Eu vou falar muito de prática no final da live. Quem entrou depois, fica até o final, que no final eu vou dar uma ferramenta aí para vocês conseguirem praticar no dia a dia as liçõezinhas que eu vou passar no final, tá bom? Então, assim, a nossa identidade tem que estar sólida, a gente tem que saber muito bem quem a gente é em Deus, pra gente conseguir, sim, antes de bater as nossas metas, traçar as nossas metas, tá bom? E a intimidade, o que ela tem a ver? A Paulinha, tudo bem, Paulinha? Seja bem-vinda. E o que intimidade tem a ver? Alguém sabe me dizer aí por que intimidade tem a ver com a gente bater as nossas metas? Conta aí pra mim, que eu quero que vocês interajam comigo. Por que eu preciso ter intimidade pra bater as minhas metas? Já falei aqui, mas eu quero ver se vocês estão prestando atenção.
Vamos ver se alguém fala. Dá um delayzinho aqui pra vir os comentários. Vamos ver se alguém vai falar. Ó, como ninguém falou, eu vou repetir. A intimidade, é na intimidade, no relacionamento, que Deus irá nos mostrar o caminho e Ele irá nos ajudar naquilo que não conseguimos. Vou repetir para você anotar. É na intimidade e no relacionamento que eu tenho com Deus que Ele irá nos mostrar o caminho e Ele irá nos ajudar com aquilo que não conseguimos. Ou seja, é tudo que a gente precisa ter intimidade com Deus. Porque Ele sempre vai estar mostrando o caminho pra gente. Sempre quando a gente não conseguir fazer algo pela nossa força natural, né? Ele vai nos ajudar. Então, o ponto da intimidade, que é o segundo ponto, é fundamental. E é isso que eu quero ajudar vocês hoje. Que vocês tracem metas, e eu vou dar aqui lições, vou dar ferramenta para vocês. Vocês que já têm isso, eu sei que vocês têm, muitos já têm, mas que vocês possam buscar ainda mais através da prática, no dia a dia, da semana de vocês, tá bom? E aí, eu queria ler o que está em Provérbios 16, 1 e 2. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E o versículo 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito, né? O que diz essa palavra, né? A gente até pode fazer planos, mas a resposta certa sempre vai vir do Senhor. Então, e se nós traçarmos os planos já na vontade do Senhor, a gente evita de ter frustrações na nossa vida, né? Porque se a gente sabe que a resposta certa sempre vai vir dele, por que antes a gente já não cria essa intimidade e já traça o plano conforme a vontade dele, porque a gente sabe que a gente vai ser bem sucedido? Ou se a gente não sabe o final, qual é o próximo passo? Eu sempre faço isso. Se eu não sei o que vai estar lá na frente, Senhor, qual que é o próximo passo que eu tenho que dar agora? Então, por isso que é muito importante a gente ter essa intimidade, né? E eu pus aqui, ó. Muitas vezes achamos que as nossas escolhas e caminhos são puros. E quando estamos em intimidade com Deus, o Espírito irá nos mostrar, como diz o versículo 2. Porque às vezes escolhemos ou vamos em direção a algo que não é a vontade de Deus e depois a resposta vem do Senhor. E às vezes vem ao contrário e nós nos frustramos. Por isso é tão importante buscarmos essa intimidade com Deus. Certo? Então aí, para quem entrou agora, minha amiga Pérola entrou, seja bem-vinda. A gente está falando aqui da importância da gente ter a nossa vida espiritual ativa, fortalecida, para a gente conseguir bater as nossas metas. E não só bater, mas também traçá-las conforme a vontade de Deus, certo? E eu falei já dos 2 Is, né? É o I da identidade, a gente tem que saber quem a gente é em Deus e a gente tem que ter intimidade com Deus pra gente conseguir traçar as nossas metas, né? Se a gente não sabe quem a gente é, como que a gente vai traçar metas? Se eu não sei quem eu sou em Deus, como é que eu vou traçar meta pra minha família? Se eu não sei qual é a vontade de Deus, porque tá tudo na palavra, então eu tenho que buscar conhecimento. O que Deus tem pra minha saúde? O que Deus tem pra minha vida financeira? Como que eu vou traçar metas em todas essas áreas se eu não souber quem eu sou e a vontade dele pra minha vida, né? Então, Deus quer que a gente tenha... Ele já nos deu vida e vida em abundância, a palavra diz isso. Então, a gente precisa ter esse conhecimento, essa mentalidade de Deus, a mente dele ativada na nossa, para tudo que a gente for planejar, projetar, a gente planeje conforme a vontade dele, né? A vontade dele não é só o futuro, mas o que ele já falou. O que Deus já determinou de vontade dele? Será que a gente sabe tudo? Será que a gente usa a vontade dele que está aqui, ó, para a gente traçar as nossas metas? Então, por isso que é muito importante o I de identidade, quem nós somos em Deus, o que Ele já fez por nós, o que Ele já determinou, e a intimidade que nós teremos com Ele para a gente saber o caminho que a gente tem que ir e para Ele nos ajudar a fazer aquilo que a gente não consegue. No final, eu vou dar um super exemplo aqui de Moisés, que eu tive ontem e hoje testificou muito na pregação. Quem foi aí na Cristo Vive sabe que o Bispo Fê falou de Moisés, e eu quero mostrar aí com um viés muito legal, assim, como que foi com Moisés ali, né, em tudo que estava acontecendo. Enfim, vou falar no final também esse exemplo de intimidade e obediência, né, porque quando a gente tem intimidade, a gente tem que ter obediência também. Não adianta a gente só ser íntimo de Deus se a gente não obedece. Então, vamos falar de obediência também. E para quem entrou agora, fica até o final que vai ter
Surpresa. Então vamos lá. Eu quero colocar aqui hoje ações práticas e dar ferramentas para vocês aumentarem a intimidade com Deus, tá bom? Então vamos começar agora a parte 2 da live, que são ações práticas e ferramentas, tá bom? Todos sabem dessas perguntas, mas eu vou repetir, porque as perguntas elas têm um poder de fazer a gente refletir dentro da gente. Então, eu não vou dar em tópicos, vou fazer perguntas e você vai refletindo aí, se você quiser anotar num papel, no computador, enfim, com o que você tiver aí, para você ir refletindo, para no final a gente conseguir, a gente não, vocês, né, cada um vai conseguir ver aonde tá e para onde precisa ir nessa área, tá bom? Então vamos lá. O que você tem feito para afirmar a sua identidade e criar o seu relacionamento íntimo com ele? Reflita aí, você tem feito ações diárias, semanais, você tem metas mensais para você concluir, para você firmar a sua identidade, porque a identidade já está no nosso espírito, a gente só precisa acessar isso e através da palavra, né? Seja de pregações ou de leitura, e criar seu relacionamento com o íntimo. O que você tem feito para afirmar isso? Será que vocês têm feito? Será que a gente tem feito isso? Ações para afirmar a nossa identidade? Porque, como eu já falei, vocês concordam comigo que não adianta nada a gente traçar metas se essas metas não estão de acordo com a nossa identidade em Cristo, que é a nossa identidade, né, espiritual, é a nossa verdadeira identidade, e se a gente não tem intimidade para Deus direcionar nossos passos e ajudar a gente naquilo que a gente não consegue. Então, o que vocês têm feito? Aí eu vou começar a entrar um pouquinho mais esmiuçado. O quanto que você tem lido a palavra? Que a palavra é nosso guia, né? E a palavra de Deus diz em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Uau! Eu vou ler de novo. Lâmpada para os meus pés, ou seja, vai iluminando o caminho. É a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, o nosso guia aqui, ó, o guia da nossa vida, né? E tem várias maneiras da gente acessar isso, né? Não só através da leitura, mas também de sermões. Vocês já tinham lido, né, esse versículo dessa maneira, entendendo que é a palavra que vai nos guiar. Por isso é tão importante, né, a gente ler a palavra, escutar e praticar para poder fixar, né, e poder ter resultados. Não adianta só ler também, saber a Bíblia toda e não ser lâmpada para os nossos pés, né? Porque daí seria uma lâmpada quebrada. Ela mostra, né? Não pela palavra, porque a palavra é perfeita, mas pela nossa vida. Então, nós precisamos usar a nossa Bíblia, né? A palavra de Deus, como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, o quanto você tem lido da palavra? Anota aí. Será que é suficiente? Você está tendo os resultados que você quer ter hoje na sua vida, não só na área espiritual, mas em todas as áreas? Será que a falta de leitura, de conhecimento das verdades, da identidade, da intimidade, faz diferença hoje nos seus resultados? Vai pensando aí. Bem reflexivo, hein? Aí, eu vou para uma outra pergunta aqui agora. O quanto mais tivermos de conhecimento de Deus, da sua palavra, mais luz teremos para os nossos caminhos e decisões, né? Porque a gente não tem mais tempo para errar, né? Nossa querida, amada e maravilhosa Bispa Solange sempre falou isso. Eu aprendo tudo que eu sei hoje de Bíblia, veio dela, né? Claro que de outros irmãos que pregam, mas ela sempre falou isso, né? A gente não tem mais tempo para errar. A gente tem que querer ouvir a voz de Deus e fazer o que Deus quer, né? Então, a gente não tem mais tempo para errar. Que hoje seja um dia aí, se você está buscando crescer mais nessa área e em todas as outras áreas, para a gente refletir mesmo, a gente entender onde a gente está, o que é que a gente pode melhorar. A gente sempre pode melhorar, eu sempre posso melhorar, você, todos nós, né? Então vamos lá, para o próximo tópico, a pergunta. O quanto você tem escutado a voz de Deus através de pregações, não só através da leitura da palavra, porque Deus fala através de pregações, né? Ainda mais na nossa igreja, né? Que eu imagino que a maioria aqui deva ser da Cristo Vive São Paulo, e Deus fala todos os cultos com a gente, né? O quanto que você tem escutado, né? Deixado a voz de Deus entrar e você internalizá-la no seu coração. Será que você está escutando? Será que você está rejeitando? Será que você está achando que não é para você?
vou te falar uma coisa, sempre é pra gente, né? Sempre. Tem dias que parece que é inteiro. Nossa, o pregador tava comigo quando eu passei isso, né? E tem dias que não é tão intenso, mas Deus sempre vai falar, né? Então, o quanto você tem escutado a voz de Deus através de pregações? Vai refletindo aí. A Graça, não temos mais tempo de errar. Se posicionar, é isso aí. Se a gente quer ter resultado diferente, a gente precisa ter atitudes diferentes. E se a gente não reconhecer que a gente sempre pode melhorar, a gente sempre vai estar no mesmo lugar. Eu, por exemplo, eu sei que eu posso melhorar em muito, eu preciso em muitas coisas. Então, eu estou sempre buscando conhecimento e sempre posso fazer melhor, né? Agora, a próxima pergunta aí para vocês refletirem. O quanto você tem orado? Será que o tanto que você tem orado, a maneira que você tem orado, tem te trazido essa firmeza na sua identidade em Deus e na sua intimidade com Ele, a ponto dele dar direção e você conseguir seguir? Porque também a gente tem que ter maturidade para seguir, né, no que Deus fala. É escutar do ouvido, é isso aí, a gente tem que ouvir. A Fabi entrou, bem-vinda, Fabi! Estamos falando aqui da importância da nossa vida espiritual para a gente bater as nossas metas. Bem-vinda. Um beijão para vocês aí. Então, quanto você tem orado, né? Será que você pode melhorar? A gente sempre pode melhorar, né? Então, e no final eu vou mostrar para vocês como vocês colocam metas na semana, no planejamento semanal de vocês para melhorar, tá? Eu não só trago conhecimento, mas eu trago ferramentas para ajudar vocês a praticar, tá bom? A Graça, Deus tem falado muito através de leitura e das ministrações. Ontem gravei o vídeo porque Deus falou comigo o dia todo sobre permanecer na Terra Prometida e hoje no culto testificou. Isso aí, Graça. A gente tem que dar ouvidos, né? Deus fala direto conosco através da palavra, da leitura, de ministrações, através de vida de pessoas. Então a gente tem que estar atento, né? Então, próxima pergunta. O quanto você tem tido comunhão com as pessoas de Deus para fortalecer a sua vida espiritual? Trocar experiências, testemunhos, o quanto isso é rico, né, gente? Eu sei que tem pessoas aqui que amam isso, o quanto isso me enriquece, conversar com pessoas de Deus, né? Como isso gera crescimento, né, Paulinha? Então, o quanto você tem andado com pessoas de Deus, né? E eu aproveito aqui para falar, e o quanto você tem andado com pessoas que não são de Deus, né? Com pessoas que te afastam. Você tem andado com pessoas que mais te aproximam de Deus ou que mais te afastam, né? Eu acredito que a maioria aqui andam com pessoas que te aproximam de Deus, mas às vezes tem pessoas que nos afastam de Deus e vocês sabem, né, qual é o resultado disso. A gente acaba se tornando parecido com essas pessoas, né? Então, a nossa comunhão também é muito importante para a gente desenvolver, sim, essa intimidade com Deus, a gente saber a nossa identidade. Se você sentar numa roda de pessoas que não sabem quem elas são, não tem a identidade de Cristo firmada, você vai acabar se tornando parecida com elas. É matemático, né? Como 1 mais 1 são 2, não tem como, né? E se você sentar com pessoas de Deus, você sempre vai ser agregado, né? Eu sempre sou agregado, eu tô com pessoas de Deus, assim, conversando, aí a pessoa fala uma coisa, eu falo, nossa, olha, que lindo isso, que vou pegar pra mim, vou ser assim, uma qualidade, uma característica, é muito lindo, né? Há um poder mesmo na união, né, dos filhos de Deus, então, o quanto você tem ficado com pessoas de Deus, reflita aí também, se você precisa melhorar isso, se você precisa filtrar um pouco com quem você tem convivido, tá bom? Deixa eu ver o que a Fabi falou. Verdade, amo aprender, pessoas que fazem aproximar de Deus. Isso aí. É maravilhoso andar com quem é de Deus. Fechar as brechas, é isso aí. Tirando as pedras de tropeço, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos e a luz vai tirar essas pedras também, né? Por isso que a gente tem que estar atento. A minha amiga Pérola, amiga, é muito edificante falar com você sempre também, você sabe, né? Ela fala que eu edifico a vida dela, mas ela edifica demais a minha sempre também. Que bom, Paulinha, a gente aprende um com o outro, né? Com certeza eu aprendo com você também, com todo mundo. Eu sou dessa, gente, eu sou muito aberta, assim, eu sempre sei que eu tenho o que aprender, eu sempre cresço, né? Porque eu tenho essa mentalidade, o que eu posso aprender mais de novo, né? Então eu sempre pego alguma coisa nova quando eu tô conversando com alguém de Deus, né? E vamos lá, próxima pergunta. Também te amo, amiga. Você é daqueles que vai ao culto de domingo, se enche, renova suas esperanças,
se enche das esperanças, né? Renova e vai perdendo isso na sua semana? Será que tem alguém aqui que é desses, né? Que vai lá no domingo, louva, canta, oferta, dizima, faz tudo o que tem que fazer, é maravilhoso. Aí chega na quarta-feira, na quinta, na sexta, dá aquele desânimo, já perdeu a esperança, já tá fraco. Será que você é um desses? Se você for, quero te dizer que há esperança, há bom futuro para você, claro, porque tá na palavra de Deus que a gente tem que manter nessa constância. A gente não pode ir só no culto de domingo, que é maravilhoso, é totalmente necessário, é bíblico, e a gente só fazer isso no domingo. Por que a gente não faz na segunda, na terça, na quarta, na quinta? Por que a gente não mantém a leitura da palavra, ouvir cultos, louvor, ações de generosidade? Por que só os domingos? É claro que quem só faz isso no domingo vai chegar na sexta, no sábado, vai estar com a bateria fraquinha. Depois eu vou postar uma artezinha que a gente fez, que mostra lá como que você tá no domingo e a bateria vai ficando fraquinha. Por que isso acontece? Porque a gente não se alimenta, a gente não fortalece a nossa vida espiritual durante a semana. E, mais uma vez repito, a gente sempre aprendeu isso, né? Quem tá aí no mesmo ministério que eu, que a gente tem que fortalecer o nosso espírito, não só no culto de domingo, oração na segunda, na quinta, mas os outros dias também. A gente tem que estar todo o tempo orando sem cessar, lendo a palavra, louvando, porque a gente precisa, a gente tá num mundo cheio de aflições. Mas a gente precisa alimentar o nosso espírito, assim como a gente alimenta a nossa alma e o nosso corpo, né? Por isso que eu falo que é corpo, alma e espírito. Não adianta a gente ser negligente e achar, não, é só espírito. Beleza, o espírito é o principal, é de onde vem tudo. Mas e a nossa alma? E o nosso corpo? Será que a gente tem feito ações para equilibrar isso, para controlar isso também, para a gente ter abundância também na nossa saúde física, na nossa saúde emocional? Já tô aqui até dando um spoiler, porque na ferramenta que eu fiz, não só vai ter atividades pra gente alimentar o nosso espírito, mas também o nosso corpo e a nossa alma. Porque a gente sabe que a gente tem que funcionar muito bem com essas 3 esferas, né? Isso aí, Grazi, alinhar as 3 esferas. Minha vida com Deus são todos os dias, é isso aí, em todo o tempo. Então vamos lá, não podemos depender apenas do culto de domingo, ele é fundamental, mas precisamos nos manter constantes nos demais dias da semana, né? E quando nós temos essa intimidade com Deus, Ele começa a falar e nós precisamos praticar. E às vezes é algo difícil. Agora eu vou entrando aqui para uma parte mais crítica, né? Crítica não, assim, mais difícil. E quase indo para o finalzinho já. Então eu quero te perguntar, o quanto você tem praticado aquilo que você escuta? Reflita aí. O quanto você tem praticado aquilo que você escuta? O quanto você tem obedecido a Deus? Será que você tem sido um filho obediente? Por mais que você ache que você seja, se pergunte hoje. Porque eu vivo me perguntando também, Senhor, estou te obedecendo em tudo? Tem mais alguma coisa? Né? A gente tem que ter essa humildade de sempre perguntar, nunca achar que a gente já está perfeito, que a gente já atingiu o nosso nível máximo, porque a gente não vai atingir, a gente está aqui numa peregrinação de crescimento, né? Então, o quanto você tem praticado o que você escuta, que você tem recebido, o quanto você tem obedecido a Deus. E muitas vezes é algo difícil, não só nas decisões, mas às vezes é uma ação no nosso dia a dia, né? Às vezes é difícil não só decidir alguma coisa que vai superar o nosso medo, desbloquear alguma coisa, tomar uma decisão, mas não só isso, mas às vezes o difícil em obedecer a Deus está no nosso dia a dia. Existem muitas pessoas que não conseguem obedecer a Deus, tendo intimidade com Ele diariamente, praticando a palavra. Isso é uma realidade, né? A gente tem que falar que as coisas simples também são difíceis para muitas pessoas, né? Então eu tô aqui para trazer esse conhecimento, essa verdade, e falar que tem solução, que o que eu quero trazer aqui eu quase falei o que é, mas é uma ferramenta para ajudar nas pequenas ações, né? Porque a gente sabe que as pequenas ações, né, o pouco nos leva no muito, e a gente tem que fazer constantemente, né? A gente tem que ter constância. Então, eu sei que existem coisas difíceis, até simples, no nosso dia a dia. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de ler a palavra, de orar. Tem pessoas que têm dificuldade, né? Eu, no começo da minha conversão, eu tinha muita dificuldade, né? A gente tem que reconhecer que existem essas dificuldades e procurar melhorar, procurar ajuda, usar ferramentas, como eu sempre disponibilizo para vocês. E reconhecer isso e buscar sempre a pergunta: será que eu tenho obedecido a Deus nas coisas difíceis, mais complexas, até as mais simples, né? Será que a gente tem praticado aquilo que a gente tem escutado?
Porque a gente sabe que a gente só vai ter resultado realmente se a gente estiver obedecendo e praticando, né? Concordam comigo? E aí eu queria entrar aqui na parte final já. E se você ficou até agora, fica até o finalzinho que eu vou mostrar pra vocês o que eu desenvolvi. São duas coisas. Uma eu já tinha feito e a outra tive um insight ontem pra trazer pra vocês, pra dar de presente pra vocês usarem. Então vamos lá. Como eu disse, não vamos chegar longe sem a direção de Deus e a força que vem dele. É por isso que a gente que precisa ter intimidade com Deus, certo? E nós fazemos o natural e ele nos ajuda a fazer o sobrenatural, né? Deus não vai fazer alguma coisa que é simples, que nós temos que fazer. Ele é especialista no sobrenatural, ele é Deus dos impossíveis, porque o possível já está na nossa vida, ele já nos capacitou, a gente já tem o nosso espírito que é um com ele para a gente fazer as coisas, então a gente já tem essa capacidade e ele só vai fazer o que é impossível, né? Então nós precisamos fazer o natural e às vezes, né, a chave está no simples, está no natural, né? Quem sabe você não precisa ir melhorar a sua intimidade com Deus, fazer o seu natural e Deus vai abrir uma porta sobrenatural na sua vida. Eu já vi isso acontecer, gente, na minha vida, na vida de pessoas próximas minha. Faça o natural, leia mais a palavra, tenha mais intimidade com Deus. Isso é o natural, isso não é sobrenatural, gente, isso é o natural. Sei que é difícil às vezes, mas faça, vale a pena. Deus às vezes vai abrir, te mostrar algo maior, vai fazer algo sobrenatural. Né? Quantas vezes, um tempo atrás, Deus falava, me busque mais, né? Eu queria que coisas acontecessem, mas Deus falava que eu precisava me fortalecer mais espiritualmente. E Ele é nosso Pai, e Ele sabe o que é melhor pra gente. Então, que nós possamos fazer o que é natural, né? Na nossa área espiritual e nas outras áreas também. Porque, como eu falei, somos corpo, alma e espírito, né? Então, eu queria entrar um pouquinho nessa parte e entrar no exemplo de Moisés. E testificou muito hoje quando o bispo Fê trouxe no culto, não sei quem estava. E Moisés estava ali conduzindo o povo, né, de Israel, saindo da terra do Egito, quando eles se depararam com aquele mar, né? E o exército de Faraó vindo, e eles lá, desesperados, o que a gente vai fazer? Tem um exército vindo, né, contra nós e tem um mar na nossa frente, né? E aí o povo lá falando, aí Moisés com muita sabedoria falou, calma, né, Deus continua conosco, ele não nos deixou. E o que acontece, né? Deus fala para Moisés levantar, né, o bordão dele, estender a mão no mar, que o mar iria se abrir, né? E aquilo aconteceu, né? E o que eu queria trazer aqui de insight para vocês? Deus poderia ter aberto o mar sem Moisés levantar o bordão dele e estender a mão sobre o mar? Não poderia? Então por que Deus falou para Moisés ter uma atitude natural? Porque quando a gente faz o natural, Deus faz o sobrenatural. Deus queria testar a obediência de Moisés, a intimidade dele. Deus poderia muito abrir o mar na hora que ele viu que o povo estava encurralado ali. Deus poderia ter feito, mas Deus, ele faz o sobrenatural e ele testa a nossa intimidade, a nossa obediência total. Então, quando eu lembrei dessa história ontem, eu falei, uau! Não foi a mão de Moisés que abriu o mar, gente, foi Deus. Mas Deus queria, Deus deu uma instrução, Moisés, levanta o bordão, estende a sua mão que o mar vai se abrir. E a palavra fala que Moisés fez isso e Deus abriu o mar. Não foi Moisés, Deus abriu o mar, né? Então, assim, qual atitude natural, simples? Gente, levantar uma mão, estender a mão sobre o mar, levantar lá o bordão, foi simples. Fala pra mim se foi alguma coisa complexa. Eu levantaria o bordão e estenderia a minha mão no que Deus mandar. Porque é simples, Deus quer que a gente faça o natural, que a gente obedeça a Ele para Ele fazer o sobrenatural. Porque Ele é o Deus do impossível, Ele é Deus do sobrenatural, né? Então, o que eu quero trazer aqui para que hoje para vocês qual é o natural que você tem que fazer no seu planejamento, na sua intimidade com Deus, em todas essas perguntas que eu falei aqui, né? Como tem sido a sua vida de oração, a sua vida de leitura, a sua vida de comunhão. Esse é o natural que eu quero trazer para vocês hoje. Esse é o natural que a gente vai fazer e Deus vai fazer o sobrenatural. Eu falo isso de estudo de caso aqui para vocês. Eu sei que
Existe o sobrenatural de Deus. Quando a gente faz o natural, a gente faz o que é simples. Quando a gente busca intimidade, quando a gente ora, quando a gente pede a direção de Deus, o sobrenatural está 100% aberto, porque a gente está fazendo o natural. É a nossa parte como filhos buscar isso. Então, o sobrenatural vai se manifestar assim. Fez sentido para vocês esse exemplo de Moisés? Deixa eu ver aqui os comentários. Dar o primeiro passo. Amém. Tamo junto, gente. Para quem chegou agora, depois pode assistir do começo, mas no final eu vou lançar aí uma ferramenta para ajudar vocês a fazerem o natural. Porque eu sei que ferramentas nos ajudam a fazer o natural e o simples, né? Às vezes a gente acha que fazer o natural é algo complexo e não é. Vocês viram aí no exemplo de Moisés, era só levantar o bordão e a mão e o mar se abriu. Quer coisa mais simples que isso? Quer coisa mais simples do que ler a Bíblia, orar, né, buscar mais Deus? É simples, gente. Eu sei que às vezes para algumas pessoas pode parecer difícil no começo, mas a gente consegue, começa com pouco. Não queira ir por isso que eu trago muito essa metodologia de metas para vocês. Não coloque algo tipo muito difícil para você, coloque algo simples. Vou começar lendo um versículo, 2, vou orar 1 minuto, 2, depois vai subindo, né? Então que hoje vocês possam ter essa consciência de fazer o natural para Deus fazer o sobrenatural, assim como Deus fez com Moisés. Deus não muda, né? Então ele é hoje e será para sempre o mesmo. Estou estudando Lia 174 dias nessa visão. Boa, Paulinha, tamo junto. Então, para finalizar, a surpresa que eu quero dar para vocês, que eu desenvolvi. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar aqui. Não, é isso. Então vamos pro final. Depois de tanto, conhecimento pra gente fazer o natural. E o que é o natural? Vocês já anotaram as perguntas? Se precisar, revisa essa live. Vamos pro prático, vamos fazer o natural, né? E o que eu desenvolvi para vocês, que é a surpresa, que é o presente. Eu vou honrar vocês que estão aqui. Eu vou mandar essa surpresa, acho que mais ou menos umas 9 horas no grupo do Telegram. É de graça, é um link que eu vou mandar para vocês e vocês vão baixar. E eu falei que eu vou honrar porque ela vai ser em primeira mão para vocês. Depois, nos próximos dias, eu provavelmente vou abrir, né, para mais pessoas terem acesso, claro. Mas hoje eu quero honrar a vida de vocês que estiveram aqui, que escutaram, que me honraram também estando aqui. Então, eu vou mandar hoje ainda. É só entrar no link da minha bio, clicar lá. Para você entrar no Telegram, eu vou mandar o link e vocês baixam gratuitamente. Se alguém tiver dificuldade, pode me mandar uma mensagem no inbox que eu ajudo vocês, tá bom? Então, o que é essa surpresa, gente? Tô animada. Eu até imprimi uma versão aqui. É um planner, não sei se vocês sabem o que é um planner, mas o planner, ele é tipo uma agenda, só que você consegue colocar metas, não só dos compromissos do seu dia a dia, mas você consegue colocar metas que você precisa cumprir para você realizar os seus objetivos, os seus sonhos. Então, o planner, ele é uma agenda que você consegue programar a sua semana, mas você consegue colocar ali metas e coisas importantes como metas na área espiritual, no nosso corpo, a nossa saúde física, que eu tanto defendo aqui, que é importante a gente cuidar porque é templo do Espírito Santo, e na nossa alma também, porque muitas vezes a gente não bate as nossas metas, não consegue viver a nossa vida espiritual plenamente porque a gente tem problemas emocionais. Então a gente tem que ter conhecimento de todas as áreas, e a palavra nos respalda, ela tem tudo que a gente precisa, né? Eu recomendo até a leitura de Provérbios. Eu leio, acho que todos os dias, Provérbios, pelo menos um pouco, porque tem muito conhecimento para todas as áreas da nossa vida em Provérbios, tá? Então eu fiz um planner que chama DMS, é o Planner Domine a Sua Semana. Ele é um planner para você colocar os seus compromissos e você colocar metas da sua vida espiritual, do seu corpo e da sua alma. Vou mostrar aqui para vocês que eu imprimi, não sei se dá para ver. Ó, Domine a Sua Semana. Vocês vão fazer a agendinha de vocês e aqui nesse amarelinho e no azul vocês vão colocar as metas da área espiritual, da alma e do corpo de vocês. Porque eu tenho certeza que é uma ferramenta que vai ajudar vocês, assim como me ajuda também. A gente precisa de ajuda, de ferramentas, então, ó, entregando para vocês de presente essa ferramenta que eu fiz. Ela é um arquivo em Excel, vocês podem preencher no Excel e imprimir, ou vocês podem imprimir e preencher à mão, como for melhor para vocês. Eu prefiro fazer impresso, né? E eu fiz um videozinho explicando para vocês como vocês usarem essa ferramenta. Então aqui eu só dei uma passada para não demorar muito tempo, e vai ter um videozinho lá com dicas de como você preencher para você colocar metas aí. Se eu vou ler mais,
a Bíblia, se eu vou orar mais, o quanto, né? Eu preciso ter metas tangíveis, né? O quanto que eu vou colocar na minha semana? Vou colocar segunda, terça, quarta, vou colocar todos os dias dessa área espiritual. E do meu corpo? Como que eu vou me cuidar? Eu vou pelo menos 3 vezes na semana na academia. Qual dia? A minha alma, o que eu vou fazer? O que eu vou buscar de conhecimento, de inteligência emocional? O que eu vou buscar me conhecer, saber quais são as minhas limitações, como estão as minhas emoções, né? Então eu fiz esse planner completinho para vocês, tá bom? Deixa eu ver os comentários. Tamo junto, gente. Falei para vocês que eu tô aqui para passar conhecimento e ajudar vocês a baterem as metas de vocês. Amém. Tamo junto. Então, esse é o planner. É só você entrar no grupo do Telegram, tá? Como eu falei, se alguém tiver dificuldade, me manda mensagem, que mais tarde eu vou mandar o link, vocês baixam e começa a preencher. Então, essa live hoje chama Domine a Sua Semana. Comece a sua semana dominando sobre todas as coisas, sobre o espírito, alma e corpo, tá bom? Principalmente o espírito, que foi o que a gente mais falou hoje, certo? E um segundo bônus, esse é sensacional, gente, que esse não é meu, não fui eu que fiz, mas eu tenho ele de um estudo bíblico que eu fiz na igreja, eu acho. É um planner bíblico, somente da Bíblia, né? Nesse planner aqui geral, você pode colocar a meta do seu planner bíblico ou a meta do que você vai fazer aí. Enfim, vocês vão ver no videozinho explicando. Mas eu vou dar também para vocês um planner bíblico. Olha só isso. Como ler a Bíblia toda em 3 meses. E vocês vão acompanhando aqui, ó. Eu li os 12 capítulos hoje, ó. Dia 1, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo do 1 ao 12. Li, vou dar o check na caixinha. É uma coisa para vocês acompanharem, colocarem na parede, irem para cima e para baixo, levar, grudar, pendurar, colocar na Bíblia. Então, é algo que vai ajudar vocês. E assim, né? Como, às vezes, o planejamento, ele pode não dar certo, né? A gente não tá falando do mundo perfeito aqui, porque a gente sabe. Mas se não der certo, você sabe de onde você parou e para onde você vai continuar. Você não precisa parar e desistir, rasgar o papel. Você pode continuar de onde você parou, tá? Então, por isso que é muito legal também. Ó, vou mandar esse aqui também para vocês. É só vocês... Eu vou mandar os dois juntos, eu acho, no link. Só baixar, gratuito. Esse daqui, como eu falei, eu ganhei... Eu não lembro de quem, mas foi em algum estudo bíblico, eu acho, lá da igreja, tá bom? Então, ó... Conhecimento passado... Ferramentas dadas para vocês, não tem mais desculpa, gente. Agora é praticar, ir para cima. Qualquer coisa, me manda mensagem e vamos junto, gente. Porque eu sei que quando a gente faz o natural, Deus faz o sobrenatural. E muitas vezes o natural tá aqui, ó. Esse é meu natural. Ler a Bíblia, buscar intimidade com Deus. Eu vejo o sobrenatural de Deus nas coisas simples, gente. De verdade. E eu creio e declaro em nome de Jesus que vai ser assim na vida de vocês. Que vocês possam praticar o natural, porque Deus vai fazer o sobrenatural, assim como Moisés levantou o bordão, colocou a mão e o mar se abriu, porque Deus abriu, ele fez o natural, ele obedeceu. Então, estamos aqui, eis-nos aqui, Senhor, para obedecer a tua voz em coisas simples e também nas coisas complexas, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável sempre, né? Então, é isso aí, obrigada por você ter ficado até o final, manda aí se vocês curtiram. Gratidão, Grazi, Paulinha, ele cuida dos detalhes, sim. Então, é isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar, aproveita que agora é hora, os minutinhos finais aqui da nossa live. Imagina, gente. Tamo junto. Eu que agradeço vocês. Eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês. Essa é a minha maior alegria mesmo. De verdade, poder compartilhar com vocês coisas que eu vivo, né? E ver vocês praticando e vivendo isso também. Então, a minha maior alegria e gratidão é essa. Olha o Cláudio aí. Tudo bem, Cláudia? Regina entrou. Oi, Rê, tudo bem? Estamos no final aqui da nossa live. Nós falamos da importância de nós termos uma vida espiritual firme e ativa para a gente bater as nossas metas. Dei aí de presente 2 ferramentas para vocês conseguirem atingir o nível espiritual, fazendo o natural e Deus o sobrenatural. É isso. Eu vou encerrar e se você entrou no final, depois assiste aí que vai ficar gravado aqui no Instagram, no YouTube também. Se precisar ver de novo para ver os pontos que eu falei, né? As perguntas, sem problemas, fiquem à vontade.
A Marta vai pedir ajuda sobre o Telegram. Pode pedir, Marta. Manda mensagem lá que eu te ajudo com certeza, tá bom? Demais ferramentas serão compartilhadas, vai ajudar. Que bom, Adriana. É só entrar lá no link do Telegram e aí eu vou mandar lá mais tarde. Eu acho que umas 9 horas eu vou mandar, tá bom? E é isso, gente. Vamos tirar um print? Essa live vale a pena a gente tirar um print, né? Ó, quem quiser tirar um print aí. Vou pôr o planner junto, peraí. Quem quiser tirar um printzinho aí. Pronto, foi? Pronto. Vale a pena, né, a gente compartilhar, porque o conhecimento de Deus é maravilhoso, né? Então, é isso. Comecem a semana dominando para entrar no Telegram. O meu assistente de Paula de Instagram tá me falando. Como faz para entrar no Telegram, Paulinha? É só clicar no link da minha bio, do meu perfil, tá? Você clica lá no link azulzinho e você vai direto no Telegram. Se você já tiver o Telegram, ele cai direto no grupo. Se você não tiver, vai aparecer para você baixar. E mesmo assim, se você não conseguir, me manda mensagem no inbox que eu faço questão de ajudar vocês, para vocês conseguirem entrar no grupo, porque eu vou mandar um link lá, vocês vão preencher com e-mail, o telefone e o nome, e vocês vão receber no e-mail de vocês todo esse material que eu falei aqui, tá bom? Obrigadão, qualquer coisa me chamem. Também te amo, Grazi. Beijo, obrigada aí. Tamo junto, hein? Bora dominar nossa semana.